do meu trabalho é déficit público. Tentarei trazer o conceito, as causas e determinantes do déficit público. Bem, como mostrar suas classificações e tentar mostrar a diferença entre o déficit público e a dívida pública. De uma maneira geral, o déficit público é a situação dos governos gastar mais do que arrecadam em um determinado período. O exercício é uma forma simples de entender o déficit público e fazendo uma comparação com o orçamento de uma família com os gastos necessários. A sua sobrevivência de um padrão de vida regular. De um lado temos os alimentos, aluguel, condomínio, energia, vestuários, escola dos filhos, remédio. E, quando possível, alguma forma de lazer cultural. E do outro lado temos salário, remunerações e os rendimentos da família, que são suas receitas, quanto as despesas superam as receitas, podemos dizer que a família se encontra numa situação de déficit que precisará ser financiado de alguma forma, geralmente via crédito bancário, através de juros, uma situação menos comum. E quando as receitas superam as despesas, nesse caso dizemos que há um superativo, ou seja, o agente econômico, no caso a família, não enfrenta restrições no seu orçamento, ao contrário, no final do mês ela terá um saldo positivo no banco. Assim, sempre que o governo gasta mais do que arrecada, contribuintes surge o chamado déficit público, ou seja, público se constituiu no excesso de depósito governamental diante de suas receitas. No entanto, a especificação do déficit governamental em termos da diferença entre as receitas e despesas do setor público, embora correto, é fácil de compreender isso com diversas características do processo orçamentário que são fundamentais para determinar as causas do déficit. Para avaliação da política fiscal, podemos citar alguns fatores que se escondem nessas nossas definições de déficit público, que influencia diretamente na equação para se chegar a um déficit ou superativo público. São eles os métodos do financiamento utilizados na Constituição de 10 passados para o teste atual, o impacto das dívidas interna ou externa. Sobre o teste, a necessidade de emissão de moeda, o efeito da inflação sobre a receita e os dispendios do governo, o efeito de variações na taxa de juros e a cobrança de impostos inflacionários e a existência de erros e omissões nas contas governamentais. O déficit público pode ser classificado em um déficit público primário, quanto às despesas com juros e a correção monetárias são excluídas no cálculo do déficit público operacionais, quando somente as despesas com correção monetária são excluídas do cálculo do déficit público nominal. O produto interno bruto, PIB, ou seja, é possível demonstrar o quanto das riquezas geradas estaria comprometida para realizar o pagamento da dívida pública da economia brasileira. Quanto maior for o comprometimento do PIB, o déficit público, pior tende a ser a situação financeira do país, o que aumenta o risco geral. Além disso, comparar a dívida com o PIB permite fazer um acompanhamento ano a ano da evolução dos débitos.